Olá, tudo bem com vocês? Estão prontos? Eu estou pronto para mais um episódio. E um episódio que vai mexer com a nossa cabeça. Eu vou falar mais uma vez daquele filósofo já conhecido aqui, o Feuerbach, o pai do ateísmo moderno. E é interessante discutir que ele tratou a chamada filosofia idealista da época. Por isso eu escolhi esse tema, Feuerbach contra os idealistas. Quando eu me refiro aqui a idealistas, é importante que vocês entendam que se refere a uma linha, a uma tendência filosófica da época do Feuerbach. Na época dele, era muito forte tendências filosóficas, aí eu estou falando do meado do século XIX, né? Nessa época, era muito forte essa tendência mística, que fazia com que houvesse uma espécie de mistura entre filosofia e religião. A religião, na época do Feuerbach, já estava em declínio, mas alguns filósofos tentavam salvar a chamada religião. Então, os idealistas, eles tinham um certo núcleo místico, um certo núcleo espiritualista por detrás de suas filosofias. E aí eu estou falando de filósofos como Schelling, Fichte e o principal, Hegel. Até poderíamos dizer que o tema aqui melhor seria focar entre Feuerbach e Hegel. O Fichte e o Schelling foram também filósofos importantes, idealistas importantes, mas Hegel foi aquele que melhor trabalhou essa ideia do idealismo. Na época deles, se debatia muito a questão da ideia do real, da realidade. Afinal de contas, como é que a realidade é concebida, como é que ela se organiza. E os idealistas, particularmente o Hegel, diziam que a realidade era desdobramento de um pensamento racional originário, de uma coisa que pode se pensar como razão universal, que ele vai chamar de espírito absoluto. Segundo Hegel, o espírito absoluto era aquilo que estava por detrás do próprio cosmo, da própria materialidade. Em outros termos, tudo que existe é gerado, é organizado por essa razão originária. Daí um dito dele que era muito comum: o que é real é racional e o que é racional é real. Por isso, a base do real, a fonte do real, seria essa razão transcendental, essa razão alienígena que está em todos os lugares e que dá base para a organização lógica do mundo material. O Feuerbach vai visceralmente contra essa teoria. Ele, nas preleções sobre uma filosofia do futuro, vai dizer que esse espírito absoluto era o Deus da religião ressuscitado em termos lógicos. Era apenas uma máscara, era apenas um disfarce para Deus. Como não pegava bem, por causa do declínio da religião, Hegel dizer que acreditava, nessa transcendência que a religião chama de Deus, ele amenizou, usou um eufemismo
exatamente chamando de espírito absoluto aquilo que Feuerbach entendia como o Deus defunto da teologia, ressignificado em termos filosóficos. Era apenas uma máscara para o velho Deus da religião. Só que pensado em termos mais bem engendrados, de uma forma, um pouco mais requintada. Mas para Feuerbach, essa ideia era uma ideia que não estava dentro da própria razão humana, da própria razão efetiva. Ao contrário, ele pensava que a razão nos levava à descrença, nos levava a perceber que não fazia nenhum sentido a ideia de um Deus transcendental. Agora, Hegel ia mais longe. Ele dizia, dentro de suas teses, a ideia central é que dentro da história humana, esse espírito racional, esse espírito absoluto, fazia o seu caminho, tecia o seu trajeto. O caminho do espírito era o subjetivo, inicialmente o indivíduo que não se reconhecia, o indivíduo em si, o indivíduo bruto, até chegar ao espírito absoluto através da própria civilização. Para Hegel, existia um escopo evolutivo. O filósofo Nietzsche chega até a afirmar que não haveria Darwin sem Hegel. Por quê? Porque provavelmente Hegel inspirou Darwin, porque em Hegel já existia essa ideia de evolução. Ele acreditava que as religiões antigas, as religiões nativas, brutas, era o início desse espírito, até chegar à religião europeia, o catolicismo, o protestantismo, o cristianismo, era visto por Hegel como a evolução do espírito, como a transformação daquilo que é bruto até chegar a uma concepção elevada de Deus. Já o Feuerbach não vai gostar dessa ideia. Ele vai dizer que os idealistas começavam do céu para a terra, e a filosofia dele propunha um outro trajeto, começar da terra para o céu. Entender aquilo que é material a partir da própria matéria. Não buscar uma fonte espiritual para o que é material. Porque, primeiro, o termo espiritual, o Feuerbach vai trabalhar bastante essa questão, o termo espiritual é um termo vago. O que é que você está querendo dizer com espiritual? Espiritual é uma espécie de matéria, é uma antimatéria, não é matéria. Até hoje, os espiritualistas, os místicos, não conseguem dar uma resposta efetiva, porque não há como responder. Na verdade, o espiritual é apenas uma palavra poética que nós normalmente conferimos àquilo que nós não entendemos. Por isso, a ideia de matéria, a ideia de corporeidade, de sensibilidade, será o centro nervoso da filosofia do Feuerbach. E, ao mesmo tempo, ele vai repudiar essa ideia de um espírito alienígena da razão viajando na história humana. Ao contrário, o que viajou na história humana foram humanos. Não há nada de racional em si desabrochando, sendo construído a partir de algo metafísico. Vejam que essa noção dele, ele ir contra os idealistas, foi, na verdade, um momento histórico,
um momento muito importante da filosofia ocidental. No século XVIII, XIX, a religião já vinha fraca das pernas, mas Feuerbach deu o golpe final. É lógico que é um autor evitado, como eu já disse em outros episódios, exatamente porque as pessoas não querem que o povo comum entenda essas ideias do Feuerbach, comecem a raciocinar a partir do Feuerbach. Isso acabaria com as igrejas, acabaria com os impérios. O conhecimento, né, de um ateísmo mais lógico, mais racional e também humanista seria o fim de alguns impérios por aí difundidos. Então é lógico que a ideia dele ir contra os idealistas serve tanto para aquela época dele como para a nossa época atual. Pensar o ser humano não é pensar o ser humano a partir dessas ideias absurdas de sobrevivência da alma, de mundo espiritual. O homem tem que pensar na Terra enquanto estiver na Terra, enquanto estiver vivo. O homem deve pensar em mudar a vida dos seus semelhantes para melhor nesta terra, não no paraíso. Vê se aqueles que vendem o paraíso vivem, né, como pessoas simples. Ao contrário, eles vivem o paraíso hoje e te oferecem o paraíso para amanhã, quando você morrer. Não seja bobo. Não acredite nessas promessas. Falar contra esse idealismo é exatamente calcar o homem a partir da sua materialidade. E é exatamente isso que nós percebemos na obra do Feuerbach. É lógico que no início ele mesmo não entendeu bem isso, foi também algo gradativo. O Feuerbach foi discípulo do Hegel. Era quase que uma filosofia oficial da cultura alemã, a teoria hegeliana. Por isso, no início, ele foi um discípulo do Hegel. Mas, com o tempo, acabou percebendo insuficiências nessa filosofia. E aí se tornou um crítico ácido dessa visão hegeliana do mundo. E os outros filósofos que eu citei, Schelling, Fichte, todos eles também trabalhavam com a mesma ideia de que existia um eu maior, um eu puro. Esse eu puro era o eu que tinha contato com essa razão cósmica, essa razão orientadora. Vejam que, de uma certa maneira, isso é uma reedição ou uma releitura da própria ideia do mundo das ideias do Platão. Platão, filósofo, né? Um dos primeiros filósofos gregos, ele defendeu, coisa de 500 anos antes de Cristo, também a ideia de que o mundo material não era nada. O mundo material era um erro. O mundo material era uma cópia totalmente, né, deficiente daquilo que é real. E aí ele disse que o que era real era o mundo das ideias. Ele explicava mais ou menos assim, aqui nós temos um microfone, esse microfone é o simulacro, esse microfone é o efeito deturpado. O microfone verdadeiro está no mundo das ideias. Então tudo que existe aqui é cópia. Quando o homem morre, ele deixa esse corpo e, através da sua alma, adentra esse mundo das ideias. É lógico que isso influenciou o cristianismo, influenciou outras religiões místicas e continua a influenciar. Vejam que grande parte das religiões falam a mesma coisa. Isso aqui é o mundo enganoso, o mundo verdadeiro é o mundo do pós-morte. É por isso que o protestantismo foi tão perigoso e continua perigoso para a humanidade,
Porque por muito tempo eles exploraram, destruíram, poluíram o nosso planeta, porque eles estavam olhando para o céu. Na cabeça desses religiosos, eles podiam acabar com isso daqui, porque isso daqui não iria perdurar, iria acabar, e o importante era o porvir no mundo espiritual. Então notem como essa coisa espiritual pode ser instrumentalizada, pode ser usada para te enganar, para fazer com que você fique resignado, controlado na mão de líderes perversos que querem só uma coisa: não querem a sua sobrevivência da alma, querem o seu dinheiro. Acorde! Você precisa despertar e entender que, na verdade, a ideia de ir contra esse tipo de idealismo é uma forma muito importante para chegarmos à verdade material, à verdade concreta. Num outro programa, ainda nessa série, provavelmente na próxima semana, eu vou falar sobre a alienação, a ideia de você superar a alienação. E aí eu vou voltar a falar um pouco sobre essa coisa de idealismo versus materialismo, verdade, tá certo? Eu agradeço então a atenção de todos vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, compartilhem, comentem. É muito importante o comentário, porque com o engajamento nós crescemos também, né, no YouTube. Por isso, você já sabe, você é meu parceiro aqui nesse projeto. Divulgue o nosso canal para outras pessoas. Um abraço e até a próxima vez.